Estamos de volta com o programa Ponto de Equilíbrio, agora para o nosso último bloco, entrevistando o presidente do Sindicato das Indústrias da Construção Civil, Eduardo Lopes, e o gerente do projeto Arena da Amazônia, engenheiro José Grageda. Bem, minha última pergunta faz referência a algo que vocês já mencionaram aqui anteriormente, como sendo um dos gargalos para otimizar custos na construção civil local, a escassez de mão de obra. Esse é um fenômeno que tem acontecido no Brasil inteiro. No Brasil faltam profissionais para essa indústria, faltam engenheiros, faltam técnicos, enfim, essa mão de obra é escassa e isso dificulta muitas vezes a fluência das obras. Eu queria saber que iniciativas, em primeiro lugar do Sinduscon, depois da Andrade Gutierrez, na pessoa do Grageda, que iniciativas têm sido tomadas para reverter esse quadro? Bom, a primeira grande iniciativa para suprir esse problema foi justamente um assunto que nós tocamos no bloco anterior, com relação a novas tecnologias, né, e equipamento. Então isso já foi uma coisa bem significativa para você não sentir tanta necessidade de mão de obra. Mas nós temos outros programas, a própria Prefeitura e o Governo do Estado têm nos auxiliado na formação de profissionais. Nós temos um problema muito sério com relação à produtividade dos funcionários da região norte. Esse é um problema sério que a gente ainda, até hoje, não conseguimos nivelar nem com o Nordeste e nem com o Sul e Sudeste. Então, em razão do clima, em razão do que vocês têm essa... Nós temos aí muitos fatores que contribuem para isso, mas nós temos também um problema cultural. Às vezes o funcionário, numa chuva, ele não trabalha, ele quer se esconder, ele quer se abrigar. Então nós temos problema de toda espécie que você possa imaginar. Numa região em que nós temos 6 meses de chuva, isso é extremamente danoso. Então, veja só, mas nós temos o Sistema S, que dá um apoio substantivo para o Sinduscon e para as empresas, formando pessoas nas escolas do Senai, no IEL e em outras escolas, mas fundamentalmente a formação dentro dos canteiros de obra. Isso é que é o mais importante, e aí você evita a desistência da formação dessas pessoas, porque ele acaba o expediente e aí ele já está dentro do canteiro de obra, fazendo aí uma simbiose entre o que ele aprende exercício de fixação. Exatamente. Então, esse é o sistema mais produtivo para você formar profissional num canteiro de obra, sem sombra de dúvida. Boa notícia. Na realidade, a indústria da construção vive hoje uma fase de pleno emprego que não via há muito tempo. Além de formar o pessoal no canteiro de obras, que é uma ação que nós temos, Manaus especificamente, nós precisamos de algumas ações, talvez o Sinduscon possa nos ajudar. Primeiro, nós temos que trazer a indústria da construção para o lugar que ela merece. Ela não é uma subindústria, ela não é um subemprego, ela é uma indústria da construção que puxa a economia do Brasil e que é um profissional necessário e que cada vez mais é mais qualificado. Quer dizer que o operário não quer fazer carreira hoje nessa indústria. Nós temos uma competição com o distrito industrial, quer dizer, às vezes a pessoa prefere seguir uma carreira como metalúrgico a trabalhar na construção civil. Existe uma marginalização das profissões de construção civil que precisa ser encarada e que nós precisamos trabalhar isso fortemente. Isso é colocado, isso é abordado com as pessoas. Quando você traz o canteiro de obra, mais conforto, você dá para o funcionário melhores condições de trabalho, você conhece, tem a oportunidade de almoçar conosco lá na Arena, você traz uma alimentação de qualidade, como uma nutricionista, você traz um respeito para aquele funcionário, essa é a base para que ele se sinta bem, para depois você entrar com a qualificação. Não adianta você só chegar e falar assim, olha, tal hora você sai, está aqui o vale transporte e vai para a aula de noite. Ele nunca fez isso na vida dele e isso não vai ter essa efetividade. Então você precisa trazer para esse patamar e aí sim a gente entra com a formação no trabalho. Nós temos hoje um professor que era do SESI, o professor Jurabi, que faz um trabalho diferenciado na Arena. Ele acompanha os funcionários, ele ensina no trabalho e ele ensina em sala de aula. Nós temos lá hoje 4 ou 5 salas de aula em que a gente destaca as equipes para serem treinadas
E esse mesmo professor que forma carpinteiros, forma armadores, soldadores, ele acompanha o time dele, acompanha aquela equipe formada no campo. Aí você consegue ter um resultado diferenciado. Mas vamos aqui fazer uma comparação de empregos de mão de obra. Nós temos hoje, no ano de 2011, nós tivemos 88 mil empregos formais na construção civil. Olha só, pouca gente sabe disso, o quanto isso é significante. Um dado E nós significativo. temos para cada um emprego formal na construção civil, 2 informais. No mínimo. Então, no mínimo. Que atrapalha também, Então, eu não estou falando aqui, nem dos outros empregos que gerem toda a cadeia, mas eu estou falando de empregos diretos, formais 88 mil, mas você multiplica por 3, na verdade, você tem mais de 250 mil empregos diretos na construção civil, sendo que 88 mil são formais. Então, era importante para o Estado, era importante para a federação, é importante para todo mundo, para o INSS, que essas pessoas, os governos estaduais, federal e municipal olhassem para esse setor e criassem mecanismo para empregar, porque isso ajuda no INSS, isso ajuda na Federação das Indústrias, ajuda no sindicato, inclusive dos trabalhadores. Finalizar agora o nosso programa, eu queria abrir para as considerações finais de vocês, agradecê-los pela presença, também encorajá-los a visitar o site da Arena da Amazônia, www.arenadaamazônia.com.br, com artigos científicos, com fotos, com informações sobre as visitas que poderão ser feitas. Eu estive lá algumas vezes e os estimulo a fazer o mesmo. E também queria convidá-los a visitar a fanpage do nosso programa no Facebook. O programa Ponto de Equilíbrio está ali também. Nós aguardamos as suas dicas, as suas sugestões, as suas críticas. Muito obrigado, eu queria passar a palavra para vocês. Bom, Marcelo, foi um prazer fazer parte do programa, estar aqui com você, estar com o Grageda. O Grageda tem aberto lá o estádio para a gente, para o sindicato. Já fomos 2 vezes lá visitar e o Márcio também tem sido muito cavalheiro conosco nas visitas lá. E o sindicato se põe à disposição para esse debate que é muito interessante. Eu acho que acaba mudando um pouco com a própria cultura que a gente discutiu aqui. Então, fica à vontade, a hora que você precisar da nossa presença, do sindicato, a gente vai estar à sua disposição, Marcelo. Muito obrigado, presidente. Bom, eu queria agradecer ao Marcelo pela oportunidade, ao Eduardo pelo debate, né? Eu acho que esse é o verdadeiro legado. Nós estamos mudando a nossa forma de enxergar o nosso mercado de construção. Esse é o legado que vai ficar. Quer dizer, esse tipo de debate, esse tipo de troca de ideias, essa melhoria do nosso sistema como um todo é o que vai ficar de positivo dessa fase de pleno emprego, dessa fase de grandes obras. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima semana.